Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa Sem Mistérios. Já estamos gravando, só um pouquinho atrasada, mas no final dá tudo certo. Quem puder ficar, eu vou deixar a aula gravada até às 17h30, tá? E aí eu compartilho o link lá no grupo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações semânticas. Na primeira e segunda aula, eu falei sobre morfologia. Deixa eu só fechar aqui. Compartilhar com vocês minha tela. Eu deixei lá no grupo o link, né, da primeira aula e da segunda, terceira e quarta. Na primeira aula, a gente falou sobre morfologia. O que é a morfologia? Só para revisar, são as classes de palavras, ou a gente também chama de classe gramatical, que são aquelas 10 classes, né? Substantivo, adjetivo, o advérbio, o pronome, numeral, conjunção, interjeição, o que mais? Já se esqueci. Mas são as 10 classes de palavras. Aí nós também, o verbo, né? Me ajuda aí, gente. Quais são as 10? Vamos lá. Quem me ajuda? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, faltou o artigo, conjunção, interjeição, o verbo, advérbio, falta uma. Bom, falamos isso na nossa aula 1 e 2. Aí na aula 3 e 4, nós falamos sobre análise sintática, tá? Então tem o link lá da gravação. E aí, hoje, nós vamos falar um pouco da semântica agora, certo? Da semântica. Então, nós temos aqui, só um pouquinho que agora travou. O que é, Dani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Joia, só vou pedir para você fechar a câmera, tá? Para não pesar aqui a conexão. Bom, gente, então, nós falamos da morfologia. Nós falamos da sintaxe, que é a análise sintática. Hoje nós vamos falar sobre a semântica. O que vem a ser a semântica? Alguém tem alguma ideia? Pesquisou lá quando eu falei que a aula era sobre isso hoje? Alguém faz alguma ideia? Sim ou não? Fala pelo menos um não aí, gente. Sim ou não, pessoal? Eric, tá me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Manda um oi aí para mim. Isadora mandou um oi. Vocês precisam participar, hein, gente? Então vamos lá. A semântica, ela é o conjunto de significado da palavra. É o significado, a ideia, é a mensagem que a palavra passa. Pessoal, todo mundo aqui já consultou um dicionário, certo? Então, a semântica, ela é o próprio dicionário. Quando você abre uma palavrinha do dicionário, não vem ali o significado? O significado, não vem os sinônimos, os antônimos, não é isso? Quando você abre um dicionário? Então, isso é a semântica, é o que a gente vai ver agora. Tudo bem? Dá um alô aí, estão me ouvindo, me vendo, que eu vou abrir os slides. Tudo certo? Tá, Rita? Bom, então aqui nós temos os slides, eu postei lá para vocês, tá?
Eu vou deixar meio aberto assim para poder ver quem precisa entrar. Então, nós temos aqui, o que que é a semântica? A semântica cai bastante em concursos. Nós temos aí o que é, a gente vai falar hoje sobre denotação, conotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Então, a nossa aula hoje é sobre isso, fechou? Então, a semântica, ela é uma área da linguística. O que que é a linguística? É uma área que estuda a língua portuguesa, ela estuda a gramática também. E ela é responsável por estudar o significado ou os sentidos de todas as palavras, frases ou textos da língua portuguesa. Então, a semântica, ela é subdividida nessas áreas aí que a gente acabou de ler. Então, só para vocês terem uma ideia, a semântica ela, ela entra no campo da subjetividade, que é que você não pega, não palpa. Por quê? Porque é o significado da palavra ou da frase. É aquilo que a palavra ou a frase quis dizer. Então, todo mundo já ouviu falar no sinônimo, né? Por exemplo, casa, residência, certo? Aula, ensinamento. Então, eu posso ir substituindo pelos sinônimos. Forma, jeito, maneira, direção, sentido. São sinônimos. E o antônimo? Antônimo é o que é a palavra ao contrário, né? A palavra contrária. Alto, baixo. Isso é o antônimo. Bom, então vamos ver cada uma delas agora, certo? Então, nossa aula é sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, aí nós temos aqui a palavra semântica, ela teve origem no grego, que é semânticos, que significa aquilo que tem sentido, e seu estudo é fundamental para compreendermos o emprego correto das palavras. Então, nós temos a semântica dividida aí, como nós falamos ali atrás, em denotação, conotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, certo? Então, nós temos a semântica, ela é dividida em descritiva, também chamada de semântica sincrônica, que ela indica o estudo da significação das palavras na atualidade. E ela é chamada de semântica histórica ou diacrônica, que já estuda o significado das palavras em um certo espaço de tempo. Então, nós temos aí essa subdivisão da descrição descritiva e da histórica. Dentro da semântica, então, a gente vai ver essas diferenças, essas relações entre as palavras. A sinonímia e antonímia é o mesmo, gente, que sinônimo e antônimo. Vocês já ouviram falar sobre isso? A homonímia e paronímia é o mesmo que palavras homônimas ou parônimas. A polissemia estuda, então, essa relação, né, ou palavras polissêmicas. A gente vai ver cada uma delas aqui hoje, tá? Conotação e denotação, que estuda esse sentido da palavra ou da frase. Eu sei que todas essas vocês já viram lá no ensino fundamental, mas como cai em concurso, a gente vai fazer essa revisão aqui. Conotação, vocês lembram? Sentido. Quem lembra se a conotação é o sentido real ou é o sentido figurado da palavra?
Quem pode me falar? Alguém lembra desse assunto? Oi? Professora, não lembro não, tá? Mas eu Não? acho que é sentido figurado, né? Figurado, acertou. Conotação é o sentido figurado. E denotação é o sentido real, aquilo que realmente quis dizer a palavra. Então, vamos lá então. Sinônimos. Sinônimos é uma área da semântica que estuda essas palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. São palavras semelhantes na ideia, na mensagem, no significado. Então, nós temos aqui a divisão de sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos. Então, os perfeitos são palavras que têm significados idênticos. Por exemplo, após e depois são sinônimos perfeitos. Por quê? Porque ela tem um significado idêntico, significa a mesma coisa. Tanto faz eu usar após ou depois. Vou chamá-los após a atualização do meu laptop. Ou vou chamá-los depois da atualização do meu laptop. Então, eles têm significados idênticos. Calmo e tranquilo. Hoje é uma tarde calma. Hoje é uma tarde tranquila, certo? E sinônimos imperfeitos são palavras que possuem significados semelhantes, mas não idênticos. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. Eu estimo chocolate. Ela é semelhante, mas não é idêntica, entendeu? Eu gosto do Guns N' Roses, mas eu estimo Guns N' Roses, certo? Cidade e município também é sinônimo imperfeito. Aí nós temos agora alguns exemplos. Belo e bonito, brado e grito. A população bradou a prefeita, que significa o quê? Cumprimentou em voz alta, ou gritou, né? Bruxa e feiticeira, calmo e tranquilo, carinho e afeto, carro e automóvel. Por exemplo, carro e automóvel são sinônimos, mas carro é, né, 4 rodas, um carro, e automóvel já pode ser uma moto, o cão e cachorro, casa e lar. Por exemplo, casa pode ser a sua casa, mas lar é a minha, é o meu lar. Então, casa e lar é sinônimo imperfeito. Por que imperfeito? Parece, né? É semelhante, refere-se a uma casa, mas não é idêntico. Tudo bem até aqui? Podem ir perguntando, tá, pessoal? Bom, nós temos aqui agora as palavras antônimas. Antônimo é o que tem significado contrário, tá? Por exemplo, alto, baixo, aberto, fechado, amor e ódio, ativo e inativo, bem dizer, mal dizer, bom e mal, bonito e feio, certo e errado, doce, salgado, rico e pobre.
certo? Então, são palavras antônimas. O que significa? Palavras com sentido contrário. Você percebeu por que faz parte da semântica? Quem responde para mim? Por que o sinônimo e o antônimo faz parte da semântica? Quem responde para mim? Vocês sabem? Estão me ouvindo? Fala um oi aí para mim. Oi, dá para ouvir? Estou ouvindo. É porque ela estuda o sentido das palavras? O significado? Exato. Sentido, ideia, mensagem. É isso. Parabéns, acertou. Pessoal, então agora nós temos aqui, deixa eu só. O que é a polissemia? Também é da área da semântica. O que é uma palavra polissêmica? A palavra polissêmica é aquela que tem vários significados ou diferentes significados, depende do contexto da frase em que ela está inserida. Então, por exemplo, a palavra letra. A letra da música é muito boa. É uma palavra polissêmica. Por que é? Eu posso usar letra para música, letra do estudante, letra da criança. A letra do estudante é difícil de entender. Meu nome se escreve com a letra R, com a letra do alfabeto. Vocês perceberam? Então, a palavra letra, ela tem vários significados. Então, isso é uma palavra polissêmica. Grava assim, ó, poli vem de vários, tá? Semia, de significado. Então, polissemia, vários significados. Então, a palavra letra é um termo polissêmico, pois ela abrange significados diferentes, dependendo do contexto que foi utilizada. Então, na primeira frase, ela significa canção, né, a letra da música. Na segunda, ela fala a letra do estudante, que é a caligrafia. E na terceira, a letra do alfabeto, a letra R. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Ó, apareceu o Will aí. Pessoal, então nós temos agora a polissemia e a ambiguidade. O que significa polissemia? Vocês acabaram de ver, né? Vários sentidos, vários significados. Ai, Dani, na hora que eu te olhei, você assustou? Na hora que eu abri aqui, a Dani desligou a câmera, gente. Vários significados, tá? Então, o que é ambiguidade? Fala para mim, alguém sabe? O que é ambiguidade, pessoal? Alguém lembra? Não tem um único sentido? Que não tem ou tem? Não entendi. Repete. Que não tem um único sentido. Você não consegue entender. Ela tem um sentido duplo, né? Não tem um único sentido. Ótimo, Maria Eduarda. A Rita tentou falar ali, mas ficou mudo, Rita. Acho que você não abriu o fone. Bom, gente, então, ambiguidade é justamente esse duplo sentido que pode gerar confusão. Vamos ver aqui. Então, a polissemia, ela pode ser confundida com ambiguidade.
Nesse caso, a frase adquire duplo sentido na interpretação. Por exemplo, o ladrão matou o policial dentro de sua casa. Olha que duplo sentido. Na casa de quem? Na casa do ladrão ou na casa do policial? Aonde que foi que esse policial morreu, entendeu? Pode causar duplo sentido. Entenderam, pessoal? Então, a ambiguidade, ela faz com que haja duplo sentido na interpretação da sentença, o que não acontece nos casos de polissemia. Os termos polissêmicos mudam o significado de acordo com o contexto em que estão inseridos. Então, não há confusão na interpretação. Bom, vamos ver agora a polissemia e a homonímia. Como veremos mais à frente, a homonímia também diz respeito à multiplicidade de significados de uma palavra. Então, há diferença entre palavras homônimas e polissêmicas. Está na sua origem. Vamos ver. Nos exemplos relacionados à letra, que é aquele exemplo da letra que vimos acima, todos os significados para o termo letra possuem a mesma origem e o mesmo conceito, que é a questão da escrita. No caso de palavras homônimas, elas são idênticas, mas não possuem origem e conceitos diferentes. Vamos ver aqui. Por exemplo, a palavra banco. A palavra banco, ela pode ser um assento, uma agência bancária ou o ato de pagar algo. Ah, eu banco você, né? Eu banco a minha esposa, eu banco meu namorado. Os três conceitos que a palavra pode adquirir não se relacionam em momento algum, diferente da polissemia. Então, vamos ver aqui. Aí nós temos o que é o homônimo, né? A homonímia, ela tem a mesma pronúncia, em alguns casos, a mesma escrita, mas que possuem significados diferentes. Então, nós temos aqui, ó, a homonímia, ela tem a mesma pronúncia, em alguns casos até a mesma escrita, mas significados diferentes. Vamos ver o exemplo. A gente tem as palavras dentro da homonímia. Homógrafa, grafa de grafia, homófona, fono, vem de pronúncia, e tem as homônimas perfeitas. Vamos ver melhor aí o que é isso. Homografar, palavras com a mesma escrita, mas que possuem pronúncias diferentes. Por exemplo, colher é colher e colher. Olha lá, ela tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Então, por exemplo, eu vou colher acerola no pé. Verbo, eu vou colher. E eu uso uma colher para tomar sopa. Comer sopa, tomar sopa. Então, colher é verbo, colher, substantivo. Por que ela é chamada de homografar? Porque a grafia é idêntica. O que muda é a pronúncia. Aí nós temos aqui o jogo, né? O jogo Minecraft, o jogo de cartas. E eu jogo, ó, jogo.
Minecraft. Eu jogo cartas. Então, a escrita é igual, a grafia é igual, idêntica, mas a pronúncia é diferente. Tudo bem, homógrafa? Agora nós temos que é chamado de homófona. Fono é pronúncia. Vem lá, o que a fonoaudióloga faz? Ela treina a pronúncia. Então, o que é a homófona, pessoal? Palavras com a mesma pronúncia, mas que possuem escritas diferentes. Agora inverte, né? Ela tem a mesma pronúncia, é diferente da homógrafa. E a escrita é diferente. Então, ó, a palavra concerto, show de música, concerto de Beethoven, concerto musical. E aí eu conserto roupas, eu conserto sapatos. E acender fogo, de atear fogo, eu acendo a lareira e acender de subida. Por exemplo, quem sabe a língua portuguesa acende na carreira, né? Então, acende de subir, tá, gente? Então, nós temos aqui a homófona. Homófona. Ela tem a mesma pronúncia, mas agora a gente tem escrita diferente. E aí nós temos a homonímia perfeita, que são palavras que possuem a escrita e a pronúncia igual. Então, olha lá. Eu caminho na rua, é verbo, caminhar. Eu caminho na rua. A meu caminho é pela esquerda, certo? Meu caminho é livre. O caminho está livre. Então, tem o substantivo e o verbo escritos iguais e falando, né, da mesma forma. Eu uso o computador e o uso do computador é adequado, está adequado. Livre de adjetivo. Eu estou livre à tarde. Deus te livre, sei lá, né? De todo mal. Então, livre adjetivo e livre de verbo. Pessoal, tudo bem até aqui? Perguntas? Estão me ouvindo? Positivo. Vai dando um positivo aí, positivo operante. Gente, agora nós temos o que é chamado de parônimo. O que são os parônimos? Parônimos também é uma área da semântica. Parônimos ou paronímia, ou palavras parônimas, elas são palavras que se assemelham na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados distintos. Então, ó, parônimo lembra de par, de páreo, né? De páreo, anda perto, anda do lado, mas são diferentes. Então, vamos ver de novo, paronímia ou palavras parônimas são palavras que se assemelham na escrita, assemelha, escreve parecido. Se assemelha na escrita e na pronúncia, mas o significado é totalmente diferente. Então, olha lá. Absolver, perdoar. E absorver, aspirar. Cavaleiro, que cavalga. Cavalheiro, homem gentil. O Luiz William, que está online aí,
ele é cavaleiro ou cavalheiro? O que vocês acham? Além Quem de conhece o lindo? Will? Além de lindo? Ah, Cavalheiro. cavalheiro. E como que fala? Quando a pessoa se acha, não é prepotente, é outra palavra. Narcisista. Convencido. Não, Narcisista narcisista é também. muito forte. Convencido. Pessoal, então, Luiz William é cavalheiro, tá? Ele não cavalga. Bom, aí a gente tem também uma parônima, comprimento. Sempre o pessoal fica na dúvida, né? Comprimento com O ou comprimento com U? Vocês já tiveram essa dúvida? Comprimento com O é de extensão, de metro. 1 metro. Tem 1 metro de comprimento. E cumprimento com U é de saudar, é de falar: oi, tudo bem? Boa tarde. Descrição com E é o ato de descrever. Alto, baixo, bonito, legal. E discrição com I é a prudência. A Daniela é discreta com I. Discreta. A Dani foi discreta hoje, né, Dani? Aí nós temos aqui fluir, transcorrer, decorrer, ou fruir, de desfrutar. Também tem a palavra usufruir, que é de desfrutar. O tráfego, trânsito, ou tráfico de drogas, tráfico, comércio ilegal. Soar, produzir som, ou suar, transpirar, tá? Então, todos esses são exemplos de parônimos, paronímia, ou palavras parônimas, que se assemelham na escrita e na pronúncia, mas têm significados diferentes. Tudo bem? A diferença entre homônimo e parônimo é que, no caso dos termos homônimos, ou a escrita ou a pronúncia, ou ambos, serão iguais em algum momento, no homônimo, tá? Agora, o parônimo se assemelham em escrita e pronúncia, mas nunca são exatamente idênticos. Pessoal, entenderam a diferença? Fala para mim, sim, não, talvez. Ótimo, gente. Agora, o que é conotação e denotação? Que eu brinquei aquela hora, acho que foi a Giovana, né, que respondeu. Foi Giovana? Conotação, gente, e denotação também é uma área da semântica que estuda o sentido, os sentidos das palavras. O sentido conotativo é a linguagem em que o termo é empregado em sentido figurado, subjetivo, relativo e expressivo. Ele varia de acordo com o contexto em que é utilizado, sendo muito empregado na literatura, que possui muitas palavras e carregam fortes emoções e sentimentos. Por exemplo, eu quero falar que ontem choveu muito forte. Vocês sabiam que em inglês tem uma expressão para chuva muito forte? É uma expressão bem engraçada. Quem que sabe inglês aí? Alguém sabe inglês? Como é que eu falo em inglês? Choveu muito forte. Alguém sabe? Sim ou não? Way down strong? Não. It rained cats and dogs.
Choveu gatos e cachorros. It rained cats and dogs. É quando é um sentido figurado. Choveu gatos e cachorros. Não é que estava chovendo, caindo gato do céu, nem cachorro. É um sentido conotativo. E no português a gente fala que choveu canivetes, né? Choveu canivetes significa choveu muito forte. Vocês já ouviram falar? Choveu canivetes? Sim. Em inglês, tem uma música até que fala It Rain Man, né? Aleluia, It's Rain Man. Ah, é verdade. Também é conotativo. Está chovendo homem. Não está chovendo homem, né, gente? It rained man. Não cai homem do céu, entendeu? Então, isso são exemplos de sentido figurado. Aí, o que é o sentido denotativo? Denotativo já é o real. Já é a palavra no seu sentido próprio, literal, original e objetivo. Então, aquele homem é um cachorro. Isso é uma linguagem conotativa, figurada. Por quê? Porque o homem não é cachorro, ou é homem ou é cachorro, né? O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Então, isso já é uma linguagem denotativa. O animal de estimação da vizinha realmente fugiu pela manhã. Bom, então o sentido denotativo é a palavra real, né? Do jeito que ela é mesmo. Tudo bem? Denotação e conotação. Tudo certo? Estão muito quietinhos hoje, hein? Bom, pessoal, agora nós vamos para um outro tópico que é chamado. Então, a gente já falou da semântica aqui, tá? Como eu tinha falado no início da aula, o pessoal entrou depois. Semântica é essa área da linguística que estuda o significado ou o sentido das palavras. Aí eu falei assim, que o dicionário, ele é o próprio uso da semântica, né? Quando eu abro um dicionário e olho lá o significado da palavra, tem dicionário que traz se ela é verbo, se ela é um substantivo, se ela é um sinônimo, se é um antônimo. Então, o próprio dicionário, ele é um exemplo de semântica. Então, o que a semântica estuda? Denotação, o sentido real, conotação, o sentido figurado, polissemia, né? Os vários sentidos da palavra, sinonímia, que vocês aprenderam hoje, que são palavras semelhantes no significado, na ideia. Antonímia, palavras contrárias. Aí vocês viram a homonímia e palavras parônimas, certo? Alguma pergunta até aqui? Podemos prosseguir? Ninguém respondeu? Tudo Sinal, certo, professora. sinal que pode, né? Pessoal, então vamos falar um pouquinho do discurso direto, indireto e indireto livre. Isso daqui é muito importante para quem faz psicologia aí, por exemplo, eu sou da área da educação, professor, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu preciso fazer muita ata, livro ata, sabe? Fazer ata de ocorrência de alunos, ocorrência de pais, ata de reunião. Então, a gente tem que usar muito essa questão do discurso direto e indireto nos relatórios, né? Os psicólogos aí fazem muito relatório, né, Will? O Will tá aí para me ajudar. Tem mais pessoal aqui da psicologia também.
vocês fazem muitos relatórios. Então, quando eu faço ata, ou eu dou curso sobre ata, o relatório, gente, eu sempre oriento que os meus alunos usem bastante o discurso direto para deixar. Oi? Oi, Dani. Dani. Pessoal, então eu sempre deixo bem claro a importância de usar o discurso direto para evidenciar a fala da pessoa, da minha fala como autora do relatório, como autora daquela ata, como autora daquele texto. Vocês entendem a importância? Porque se a pessoa disse uma coisa bárbara ou ela fez, né? Você vai colocar a pessoa disse, dois pontos, abre aspas. Então, se for, por exemplo, um discurso, se for digitado, você vai colocar assim. Vamos falar que é, por exemplo, a Maria da Silva Saulo disse, dois pontos, abre aspas, fecha aspas. Se for digitado, você vai pegar isso daqui e ainda vai colocar em itálico. Gente, esse exemplo aqui é um clássico exemplo de discurso direto. Por que que você vai colocar dois pontos, abre aspas, fecha aspas? Se for uma ata manuscrita, um relatório manuscrito, não dá para colocar em itálico. Mas você colocou ali as aspas, ó, colocou aspas, tá certo? Para que serve isso daqui? Quem que adivinha? Quem gostaria de falar para que serve colocar o discurso direto desse jeitinho num relatório ou numa ata? Fala para mim, quem gostaria de falar? Credo, ninguém quer falar? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, mas eu tenho dúvidas para falar. Tá bom, vou responder para vocês. Pessoal, é para evidenciar a fala da pessoa diferente da sua. Dessa forma, se for a juízo, se for para um tribunal, se for parar na mão do Ministério Público, se for parar na mão de um juiz numa audiência, o juiz ou o promotor vai ter bem claro quem falou o quê. Você entendeu? Então, em casos de relatórios, de atas, documentos, né, sei lá, diversos, é necessário usar o discurso direto em grande parte dele, não nele todo, tá? Para definir quem está falando o quê. Vocês entenderam, gente? Aí você livra o seu, né? Por quê? Se você coloca tudo no discurso indireto, pessoal, o que vai acontecer? Vai parecer que foi você que lavrou a ata, você que fez o relatório, que falou tudo aquilo, tá? Então é muito importante, pessoal, que vocês usem o discurso direto para evidenciar quem está falando o quê. Deixa eu só mandar um link que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Perguntas até aqui?
Perguntas? Will, ficou claro? Will? Pessoal, estão me ouvindo? Estou, professora, desculpa. Entendi. Então, o seguinte, mesmo que seja um relatório de psicólogo, você vai usar o discurso direto. Então, vamos continuar aqui? Então, no discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração. O narrador é quem está escrevendo, é o autor, é quem está redigindo a ata, redigindo o documento, redigindo o texto, e passa a citar fielmente a fala do personagem. Personagem é a pessoa que está ali na reunião, ou as pessoas, né? A diretora falou isso, a professora falou aquilo, a técnica falou outra coisa, a psicóloga respondeu. Então, não é só o disse, pode ser o falou, sempre no passado, tá? A gente chama de pretérito perfeito, no passado. Falou, disse, perguntou, respondeu, indagou, relatou, entendeu? O objetivo desse tipo de discurso é transmitir a autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Olha aqui, gente. Olha essa frase aqui, ó. Olha como é que você se livra lá numa audiência. Você se livra lá no Ministério Público. O narrador, o que é narrador? A pessoa que escreveu o relatório, a pessoa que escreveu a ata, o documento, se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Vocês viram a seriedade da coisa? Já aconteceu isso comigo, como técnica da educação. Eu redigi um relatório de averiguação de denúncia. Aí o advogado da denunciante, não satisfeito com o meu relatório, o que ele fez? Ele contestou, ele entrou contra o meu relatório. Só que o meu relatório estava super bem escrito. O que eu fiz? Eu coloquei fulano disse, dois pontos, aspas, itálico. Foi digitado, né? Eu coloquei em itálico, coloquei aspas. Então, não tinha como o advogado falar que aquela era a minha fala. Ele não podia contestar a minha fala, porque não era a minha fala. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante, gente, o uso do discurso direto. Tá, gente? Tudo bem? Continuando. Pode ser também utilizado por questões de humildade para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse da sua própria autoria. Então, eu posso falar Winnicott, segundo Winnicott, conforme Winnicott, ou Winnicott disse, falou, escreveu, tal coisa, e coloca aspas, né, na fala desse autor, certo? Bom, vamos falar um pouquinho dessas características do discurso direto. Olha lá. Utilização dos verbos de categoria descende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução. Por exemplo, falar. Lê aí comigo, gente. Repete, ó. Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, o dizer, né? O que mais? Ela falou, ela disse, ela respondeu, ela perguntou, ela indagou, ela declarou, ela exclamou, certo? Dentre outros verbos. Aí nós temos também o uso
de pontuação. A gente pode usar o 2 pontos, ou eu posso usar travessão, exclamação, interrogação. Ela perguntou, 2 pontos, abre aspas. Aonde você vai? Você entendeu? Ó, vou digitar aqui para vocês verem como fica um discurso direto. Exemplo: Maria da Silva Saulo perguntou, 2 pontos, pode até ter travessão, aspas, aonde você vai? Interrogação, fecha aspas. Pessoal, vocês entenderam aqui o exemplo, ó? Isso aqui é um clássico exemplo. Aí eu ainda posso colocar em itálico para ficar melhor ainda, ó. Eu, quando faço relatório de denúncia, eu ainda coloco em itálico, tá? Que é para ficar bem claro que aquelas palavras não são minhas, da redatora. Inserção do discurso direto no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Então, pode ser no meio do texto, pode ser no fim do texto, não tem problema, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Manda um oi aí para mim, está tudo certo? Tudo certo, Pro. Continuando, então. Exemplos do discurso direto. Aqui é um exemplo, tá? Deixa eu até colocar aqui um. Os formados repetiam, 2 pontos, olha lá, ó. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. O réu afirmou: sou inocente. Olha a exclamação. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Então, nós temos aqui, ó, esse exemplo aqui, né? De discurso direto. Pessoal, tudo bem? Ficou claro o que é o discurso direto? Então, olha aqui, é o discurso em que a fala das personagens é reproduzida no texto. Usamos os 2 pontos e o travessão para reproduzi-las. Minha mãe falou: quero esse quarto organizado. Pedro perguntou: professora, posso ler o texto? O aluno respondeu: memórias são histórias da vida da gente. Tudo bem? Bom, exemplo de discurso direto. Aqui é um fragmento de um romance de Mary Barton. Quer dizer, o nome do romance é Mary Barton. Foi escrito por Elizabeth Gaskell. O segundo homem a ser mencionado foi o primeiro a falar, quando uma súbita expressão de piedade obscureceu seu rosto alegre. Bem, John, como você anda? E numa voz baixa acrescentou: já teve alguma notícia de Esther? Enquanto dizia isso, as esposas se cumprimentavam como velhas amigas, com a voz suave e lamuriosa da mãe dos gêmeos, parecendo obter mais soluços da parte da senhora Barton.
Pessoal, então vocês perceberam que a autora do romance utilizou o discurso direto aqui? Ficou claro? Bom, nós temos também exemplos de discurso direto em fábulas. O que é fábula? É quando os bichos falam, né? Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, eles conversam, eles dialogam, tá? Ainda continuando aquele romance. Venham, mulheres, disse John Barton. Vocês duas já caminhavam bastante. Minha Mary deve parir em 3 semanas. E quanto a você, senhora Wilson? Sabe que mesmo quando está bem, não é de lá muito robusta. Isso foi dito com tanta gentileza que foi impossível se ofender. Então, aqui é a continuação lá do romance. Tudo bem, discurso direto, pessoal? Alguma pergunta? Manda um oi para mim. Tudo certo, pro. Bom, agora a gente vai falar do discurso indireto, tá? Ele pode ser usado em relatórios? Pode. Mas, como eu disse, se for para uma instância civil ou criminal, é melhor que você use o discurso direto para deixar bem claro a sua fala, tá? Então, no discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. Características do discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Alguém sabe? Fala para mim aqui. O que é terceira pessoa? Vocês sabem, gente, o que é terceira pessoa? Sim, professora. O que é? Ele é uma terceira Ele, pessoa. ela, ótimo, Ele, ela. Will. Obrigado, Terceira senhor. pessoa do singular, ele, ela. Terceira pessoa do plural, eles, elas, ok? Então, o discurso indireto, ele é narrado em terceira pessoa. Ela fez tal coisa. Ó, olha um exemplo de discurso indireto. Ela disse que ela iria ao supermercado. Ó, vamos. Deixa eu abrir um exemplo aqui, peraí. Só para vocês entenderem aqui. Só para vocês entenderem aqui. Vou dar um exemplo de direto e indireto, ó. Discurso direto. Maria da Silva Saulo disse, 2 pontos. Eu vou ao supermercado à noite. Fecha. Aí o discurso indireto agora, ó. Quem que passa essa frase aqui para o discurso indireto? Fala para mim. Como que eu passo essa frase para o discurso indireto? 1 minuto aí para vocês passarem para mim. Fala para mim, como que eu passo? Bora, gente. Vocês estão assistindo aí ou estão fazendo outra coisa, comendo pizza? Quem me ajuda? Help!
Maria da Silva Saulo disse que vai ao supermercado à noite. Pessoal, olha a diferença. Eu mudei o verbo, eu tirei os 2 pontos, eu tirei as aspas. Aqui eu ainda poderia ter colocado ó, itálico. Eu poderia colocar em itálico. Poderia colocar o travessão. Olha quando eu passei para o indireto. Eu tirei, primeira coisa, tirei 2 pontos, tirei travessão, tirei aspas e tirei itálico. Percebeu? Segunda coisa, o verbo mudou. Eu poderia até colocar aqui, ó, que ela iria. Saiu eu, virou ela, terceira pessoa que a gente acabou de falar ali. O verbo foi para o pretérito. E olha aqui, ó, o marcador de tempo também muda, tá? O marcador de tempo, por exemplo, aqui vira ali. Olha lá, ó, naquela noite. Agora vamos falar sério, né? Vamos falar sério. A gente tá falando sério, mas assim, se fosse numa audiência com um juiz, se fosse, sei lá, o seu relatório, o discurso indireto, ele poderia causar confusão no meio de um relatório com várias páginas. Por quê? Porque vai parecer o que aqui no discurso indireto? Fala para mim. Por que que poderia causar confusão? Oi? Bora, gente. Por que que causaria confusão? Socorro! Vocês estão online aí, gente? Fala um sim para mim. Oi? Por que que causaria confusão, pessoal? Porque, olha lá, poderia confundir com as palavras do autor, de quem redigiu o texto. Tudo bem? Estão me ouvindo? André, Alanes, manda um oi para mim, Dani. Will, fala oi. Manda um joinha aí, gente. Vocês estão ouvindo? Caiu a conexão. Vitória. Ah, vocês estão Estamos ouvindo. Vocês estão com vergonha de falar, né? Só fala oi, não deixa a professora no vácuo. Pessoal, eu tinha falado ali atrás alguns exemplos do direto, ó. Vou voltar aqui para você ver, ó. Os formados repetiam. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes. O réu afirmou: sou inocente, tá vendo? Agora vamos ver essas frases lá no indireto. Olha lá, os formados repetiam que eles iriam cumprir seus deveres, ó, e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém
respondeu ao cumprimento e perguntou, com tom de simpatia, com quem a pessoa queria falar. O que vocês perceberam aqui? Que nós passamos aquelas frases, aqueles exemplos para o discurso indireto. Alguém gostaria de falar qual foi a transformação na frase aqui, do direto para o indireto? Ninguém quer falar hoje comigo? Então, vamos ver ali, ó. Nós tiramos os 2 pontos, tiramos o travessão, tiramos as aspas, tiramos o itálico. Aonde estava eu, passou para eles, terceira pessoa. O verbo mudou também para o passado, para o pretérito, né? Tudo bem? Aqui nós temos outro característica e exemplo. Discurso direto. É aquele momento que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando. Usa-se travessão, aspas, itálico. Exemplo, então seu chefe disse, 2 pontos, limpe esta bagunça. E o discurso indireto? Ao contrário do discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém, olha lá, ó, por isso que é um problema em relatórios que vão parar na mão do juiz, né? Que vão para a instância civil criminal. O narrador, que é você que está escrevendo o texto, o relatório, intervém no que o personagem está falando, tá vendo? Narrado em terceira pessoa. Então, o chefe disse para ele limpar a bagunça, tá certo? Agora, transposição do discurso direto para o indireto. Vamos ver aqui, gente. Alguns exemplos, tá? São outros exemplos. O professor disse, eu vou. Pretérito perfeito. Por que você não jantou ontem? Futuro do presente. Não irei à casa de papai. Argumentou Joana. Imperativo. Marina áspera gritou. Saia da minha frente. Agora no discurso indireto, o pretérito imperfeito. O professor disse que iria. Pretérito mais que perfeito. Perguntou-lhe por que não jantara. Futuro do pretérito. Joana argumentou que não iria à casa de seu pai. Pretérito do subjuntivo. Marina áspera gritou para que saísse de sua frente. Pessoal, conseguiram visualizar aí a transposição, né? O que é transposição? Quando a gente passa do direto para o indireto. Tudo bem? Tudo bem? Manda um oi. Continuando aqui. Discurso direto. Preciso sair por alguns instantes. Olha lá, tá na primeira pessoa. Quando eu passo para o indireto, disse que precisava sair por alguns instantes. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Disse que era a pessoa com quem tinha falado
ou havia falado há pouco. Não li o jornal hoje. Disse que não tinha lido o jornal. Eu posso até falar naquele dia. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais. Pediu que não lhe ligasse mais. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Vivemos muito bem aqui. Disse que viviam muito bem lá. Olha, lembra que eu falei? Até o advérbio, né, muda. Aí mais exemplos, pessoal. Acompanhe aí comigo a leitura. Olha lá, travessão, aspas. Preciso de dinheiro, disse o capitão. O capitão que precisava de dinheiro. Perguntei, lá é bom? Perguntei se lá era bom. Então, o de lugar, o aqui vira ali ou lá. Aqui é meu lugar. Ele disse que ali ou lá era seu lugar. De tempo, hoje, ontem, amanhã. Vai virar naquele dia anterior, dia seguinte. Então, ó, hoje há reunião. Ele perguntou se naquele dia haveria reunião. Ontem houve reunião. Ele perguntou se no dia anterior havia tido uma reunião. Amanhã haverá reunião. Ele perguntou se no dia seguinte haveria uma reunião. O eu estou com a razão fica ele ou ela. Ele disse que ele ou ela estava com a razão. O meu, minha, vai virar seu, sua. Meu amor é você. Minha alegria é você. Ele disse que seu amor era ela. Ele diz que sua alegria era ela. Só alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Manda um oi para mim. Bom, no discurso indireto livre, ele há uma fusão do direto e do indireto, ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existe marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, pode ser confundida. Então, a característica do discurso indireto livre é que existe essa liberdade de escrita, sintática, e a aderência do narrador ao personagem. Então, olha lá, no discurso indireto livre, o narrador ele assume o lugar de outra pessoa do discurso. Ele assume sentimento, pensamento. Olha que perigo isso, né? Se for num relatório que vá parar na mão de um juiz, você vai se comprometer. Você vai se prejudicar. Você vai acabar sendo indiciado por falta de imparcialidade, tá, gente? Então, cuidado com o tipo do discurso que você vai usar no seu relatório ou no seu texto, na sua ata. Exemplos de discurso indireto livre.
João fez o que julgava importante. Não estava arrependido, mas sentia um alívio. Talvez não tenha sido suficientemente justo com seus sentimentos. O despertador não tocou hoje. Nossa, vou chegar atrasado. Amanheceu fazendo frio. Vou passar o dia em casa assistindo filme. Se você percebe que mistura o eu no discurso, por isso que você acaba se comprometendo, que você não pode, de forma alguma, emitir sua opinião em um relatório, tá, pessoal? Um relatório que vá criar pernas, que vá para um processo, tá? Porque senão você vai ser indiciado, você vai se complicar. Aqui nós temos um exemplo do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Olha como o narrador, a pessoa que está escrevendo, está emitindo sua opinião. Chamou o cabra um cabra, né? E ele afirmou que é um cabra vivendo em terra alheia, ainda cuidando de coisas alheias, tipo, se metendo onde não é chamado. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o conduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? Então, assim, essas partes em negrito são exatamente essa parte do discurso indireto livre, né, que mescla aí o discurso direto com o indireto. Aqui tem um outro exemplo. O reformador do mundo. Existia um homem que punha defeito em tudo que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Quando perguntado se estava bem, sempre respondia com azedume. Como poderia se viver bem em um mundo tão errado? Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Gente, então olha, observa aqui que o narrador ele emite opinião, né? Então, cuidado, você precisa ser imparcial, não pode emitir seu parecer, sua opinião em um relatório. Se aborrecia até com os espaços que as aboboreiras ocupavam. Dizia ele que se as abóboras dessem árvores, sobraria mais espaço no chão. Assim, há os que acham erro em tudo, mas suas soluções não são proveitosas. É importante ser crítico, mas também é preciso ter bom senso. Já imaginou se ele estivesse cansado e resolvesse dormir embaixo de uma árvore de aboboreiras e de repente caísse uma em sua cabeça? Tudo bem, pessoal? Bom, aí a gente vai encerrar a aula só falando um pouquinho sobre a questão da variação linguística, que é um assunto também que cai em provas de concurso. A língua falada, a língua escrita, a variação, correção e a adequação. A variação linguística
ela entra de acordo com os fatores regionais. Cada região do país, ela tem um termo. Tem lugar que chama o pão de baguete, cacete, cacetinho, cacete, como que fala? Baguete, cacete, cacetinho, nem lembro mais. Mas a mandioca, por exemplo, mandioca, macaxeira, aipim. Então, existem as expressões daquela região. Também são relacionados a fatores culturais, que é o que você aprendeu, por exemplo, na sua casa, cultura familiar, os seus amigos, na rua, no ônibus, na escola, na internet, né, nos jornais. Os fatores contextuais, que entra, por exemplo, quando você está com seus pais, você fala de uma forma. Quando você está com seus amigos, você fala de outra. Querendo ou não, a nossa linguagem muda. Quando eu estou com meus alunos, eu falo de uma forma. Quando eu estou com os meus colegas ou com os familiares, eu falo de outra. Os fatores profissionais também mudam de acordo com a linguagem técnica de cada profissão. Aí nós temos os fatores naturais, que é aqueles que vocês aprenderam quando criança, principalmente aquele passado da família para a criança, né? Da mãe para o filho, ou dos pais para o filho. E aí a adequação linguística, certo? Ela se adequa de acordo com a necessidade. Se você vai redigir um texto oficial, um texto, por exemplo, para o governo federal, você vai escrever numa linguagem culta padrão da língua portuguesa. Agora, se você vai escrever um bilhete para sua namorada, namorado, ou para um amigo, você vai escrever de uma forma mais coloquial. E a linguagem linguística, a adequação linguística, ela ocorre de acordo com essa necessidade, certo? Aqui tem um exemplo. Observe um exemplo de adequação linguística, que foi a questão do Exame Nacional de Ensino Médio no ano de 2009. É do Enem, né? Gerente, boa tarde. Em que posso ajudá-lo? O cliente, estou interessado em financiamento para compra de veículo. O gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí a gerente, Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena, você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês perceberam que ela vinha, né, numa linguagem técnica, uma linguagem padrão. Quando ela descobriu que o Júlio, ele era colega, né, de trabalho, ela mudou a postura dela, ela mudou a linguagem. Então, isso nós chamamos de variação linguística. Você observou a maneira que ela falou, né? Aí aqui para vamos tentar ler aqui. Vamos lá. Aonde vais tu, delinquente infante? Haverá ainda vilania que não tenhas cometido? Fazes mau juízo de mim, ajo intempestivamente, e o Zefir mais elaborado ostenta mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido estou a deixar este lugar incontinente. Como queiras, mas sê sabedor que breve se me revelarão teus intentos. Por ora, vai-te traste. Confia que sou inocente. Santo palavreado, será que não tem um seriado de polícia onde eles falem que nem gente de verdade?
né? Então, assim, muda, né, gente, que quer gente de verdade, com palavrão, né? E palavras aí de baixo calão. Pessoal, terminamos a aula de hoje. Aberta a perguntas. Tudo certo? Bom, sem perguntas, já desejo aí um bom final de semana. Um abraço e até próximo sábado. Bye, bye, pessoal.